E aí, pirados? Eu sou o Eduardo Levi e seja bem-vindo ao Como Aspiração, um canal que fala sobre o que há de misterioso, de sinistro e de estranho, seja em histórias reais ou em coisas advindas das profundezas da internet. Por volta das 7h20 da noite do dia 11 de dezembro de 2002, um departamento de polícia em uma zona rural do condado inglês de Surrey começou a receber uma enxurrada de chamadas de emergência. Todas essas ligações vinham de motoristas que trafegavam em uma das movimentadas rodovias inglesas chamada A3, e todos relatavam praticamente a mesma coisa. Um motorista totalmente imprudente, com faróis ofuscantes, estava zigue-zagueando perigosamente pelo trânsito, costurando todos os carros em altíssima velocidade e quase colidindo com alguns veículos. Alguns dos motoristas afirmaram ter visto o carro sair da estrada e despencar por um aterro, desaparecendo completamente da vista da estrada. Com isso, o departamento de polícia decidiu enviar alguns agentes para investigar o que aí estava acontecendo. Quando 2 policiais chegaram à A3 e começaram a patrulhar a área mencionada nas chamadas, não encontraram nenhum sinal desse motorista. Não havia qualquer indício de acidente à beira da estrada. Nada! Se apenas uma pessoa tivesse relatado esse motorista imprudente, os oficiais teriam descartado o caso como um engano ou até mesmo uma brincadeira de trote. Mas tantas pessoas ligaram que os 2 policiais decidiram continuar procurando, determinados a descobrir o paradeiro do misterioso motorista. Até então, os policiais estavam apenas dirigindo pela rodovia A3, quando então decidiram estacionar o carro e caminhar a pé pela margem da estrada. Ao redor da rodovia A3 estendem-se florestas densas, e em Surrey, uma das regiões mais densamente florestadas de toda a Inglaterra, essas árvores poderiam facilmente esconder qualquer tipo de coisa. Imaginando que o motorista imprudente pudesse ter saído da estrada em alta velocidade e se embrenhado ali na floresta, os policiais se prepararam para uma busca mais meticulosa. Enquanto caminhavam, um dos policiais avistou algo entre as árvores, algo que parecia metálico ou até mesmo de plástico, e algo que certamente não pertencia àquele ambiente natural. E adentrando a floresta, perceberam que se tratava de um carro, um veículo acidentado, bem no meio ali de 2 árvores. Então, eles correram em direção ao local e também chamaram os bombeiros. Ao chegar ao carro e espiar pela janela do motorista, não havia ninguém ali naquele banco. Porém, ao olhar para o lado do passageiro, eles notaram a porta aberta e logo ali no chão, ao lado da porta, um corpo humano. Então eles correram até lá para dar uma olhada mais de perto e o que viram os deixou perplexos. Mas, para entender a razão da surpresa dos policiais, precisamos voltar 5 meses, até a noite do dia 16 de julho de 2002. Christopher Brian Chandler, de 21 anos, terminou sua cerveja em um pub em West London. Esse pub ficava a cerca de 1 hora de distância daquele trecho da rodovia da A3 em Surrey. Christopher, que era procurado pela polícia de Londres por roubo, estava impaciente e inquieto naquela noite e decidiu ir embora do pub meio que às pressas. Christopher rapidamente entrou em seu carro e começou a dirigir, porém, ele nunca chegaria ao seu destino final. Christopher simplesmente havia desaparecido e ninguém ouviu falar dele novamente, nem mesmo sua família. Seu irmão o reportou como desaparecido alguns dias depois, mas considerando que Christopher era foragido e estava tentando fugir da polícia, nem seu irmão e nem as autoridades deram muita importância a esse desaparecimento. Até 5 meses depois, quando os motoristas da A3 começaram a reportar sobre aquele motorista imprudente dirigindo que nem louco na estrada. Os policiais que atenderam ao chamado naquela noite encontraram no meio da floresta o carro de Christopher e também o corpo dele no chão. No entanto, havia um pequeno detalhe que deixa a história com um ar perturbador. O carro de Christopher estava visivelmente envelhecido e também bastante enferrujado. E o corpo ali dele, na verdade, já era quase que apenas um esqueleto. Isso indicava claramente que Christopher não havia morrido naquela noite de 11 de dezembro de 2002, mas sim 5 meses antes, na época do seu desaparecimento. A polícia de Surrey considerou tudo isso uma grande coincidência. Eles acreditavam que o motorista imprudente daquela noite simplesmente fugiu e, por acaso, os policiais acabaram encontrando o carro de Christopher durante a busca.
Mas lembre-se, vários motoristas relataram ter visto o carro despencar do aterro e desaparecer por entre as árvores. E quando a polícia foi procurar no local exato onde o acidente supostamente ocorreu, encontraram o carro de Christopher, com todas as mesmas características do veículo que foi incansavelmente reportado naquela noite por outros motoristas. Se não era o carro de Christopher, então que carro poderia ter sido? E até hoje não temos uma explicação satisfatória para o que aconteceu. Esse caso ficou conhecido como o acidente fantasma da A3. E aí, meus piratas, gostaram da história misteriosa de hoje? Deixe aí nos comentários o que você acha dela, se você tem uma teoria maluca ou se tem alguma sugestão de alguma coisa legal que você queira ver aqui no canal. Pode compartilhar aqui com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, eu agradeço demais. E se você gosta desse tipo de conteúdo e não se inscreveu ainda, se inscreve aí para acompanhar histórias malucas como essa toda semana, beleza? Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Eu sou Eduardo Levi, valeu, um abraço.